Debate Palavra de Paz. Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. Muito bom dia, no ar, Debate Palavra de Paz, trazendo até você a bênção da informação, esclarecimento, a bênção da Palavra de Deus. Não se esqueça, a sua dúvida é a resposta de muitos, e hoje um tema muito interessante para o universo cristão: fé, agir ou esperar em Deus. Você vai participar conosco aqui, o nosso debate, você já sabe, acontece de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Você participa conosco pelo 2009-0022, o prefixo 22, portanto a tarifação é local, você pode ligar, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião, participar aqui conosco. E também por e-mail, contato@palavradepaz.com.br. Você em todo o Brasil participa também pelo site www.tvpalavradepaz.com.br e em Campos e região, canal 13 da Ver TV. Portanto, começou o nosso programa e hoje aqui a bancada ungida. Conosco, pastor André Carvalho, da Igreja Manancial. Pastor André, uma honra tê-lo aqui, querido. O prazer é todo meu. É muito bom a gente estar aqui para compartilhar acerca do reino de Deus e poder, de alguma forma, contribuir a partir da palavra de Deus, claro, com nossos irmãos que estão aí acompanhando conosco, que é um prazer poder, de alguma forma, ter uma participação no amadurecimento da Igreja de Jesus, aqueles irmãos que estão nos acompanhando. Eu tenho grandes expectativas de que vai ser uma manhã muito abençoada, pastor Henrique. Muito bom, conosco também, pastor Rodrigo Xerene, da Segunda Igreja Batista em Campos. Pastor Xerene, uma honra tê-lo aqui. Bom dia, pastor, é muito bom estar aqui contigo, estar aqui com o pastor André, com uma pessoa que eu conheci há um pouco tempo, que já está se fazendo um grande amigo, a gente mora perto, e é bom estar aqui com vocês, bom estar aqui na TV, participando desse debate e contribuindo para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, a questão da fé é sempre algo muito delicado, porque é a essência da vida cristã, né? Muitas pessoas perdem as boas coisas que o Senhor tem para suas vidas pela precipitação, ou seja, não viver a essência da fé. Outros deixam de receber as melhores coisas ou as coisas do Senhor porque não agem, e o cristão deve ter uma dinâmica. Jesus raramente operou um milagre sem que houvesse a participação direta do homem. Todavia, Jesus exigia, entre aspas, né, que houvesse a fé. Então, Jesus precisava da fé e da ação do homem. Hoje, como fazer? E antes do início em si, eu queria pedir ao pastor Rodrigo Xerene que nos conduzisse em oração, consagrasse, né, essa uma hora que estaremos aqui. Pastor Rodrigo Xerene, nos conduz em oração, querido. Amém. Oremos. Pai, nós já te agradecemos por estarmos aqui e que nesse tempo que aqui estivermos possamos alcançar mais sabedoria do Senhor e que o Senhor possa estar nos guiando, nos conduzindo e que todos que estiverem ao alcance da nossa voz, ao alcance deste canal, desta TV, que possam receber do Senhor algo precioso para as suas vidas, que possam realmente ser esclarecidas pelo Teu Espírito, que possam realmente receber uma palavra de conforto, de consolo, que dúvidas venham a ser eliminadas e que possamos crer cada vez mais de uma forma melhor no Senhor. Abençoa nossas vidas, cuida de cada um de nós que está aqui e que possamos, em tudo que fizermos, tudo que colocarmos à mão, possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e que aquilo que temos feito é algo que o Senhor está abençoando, está cuidando, está tornando isso para a nossa vida algo bom. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André Carvalho, portanto, fé, esperar ou agir? Pastor André. Nessas considerações iniciais, eu penso que é muito importante a gente entender o contexto e a mesma palavra de Deus, ela vem para que a gente possa compreendê-la na sua profundidade, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que de fato Deus quis através desses homens que Ele falou, usando a boca, a mão dessas pessoas.
a gente precisa entender o contexto que esses textos sobre fé estão inseridos. Primeiro, você vai ter um conceito de fé, para a gente entender sobre agir e esperar, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vai ver que no Antigo Testamento você vai ter apenas um texto que cita a palavra fé, diferentemente do Novo Testamento, você vai ter vários textos que dão essa tonalidade. Eu quero falar, acho que o pastor Rodrigo depois vai poder se aprofundar um pouco nisso, talvez no Antigo Testamento, sobre o arcabouço filosófico do termo fé que o apóstolo Paulo coloca e que ele propõe nos textos dele e que talvez seja um agente que vai acionar esse entendimento acerca de esperar, de agir em relação à fé. Bem, o termo fé no grego significa pistia, é uma palavra grega que ela está fundamentada, na minha interpretação, em uma ideia filosófica de Platão, que Platão trabalhava a verdade no mundo das ideias. Então, esse termo fé, numa roupagem filosófica, que é a que Paulo toma quando ele trata a questão de fé, ela está vinculada a uma verdade que não precisa ser comprovada. Ela é uma verdade, é algo verdadeiro, a convicção dessa verdade, só que essa verdade ela não precisa ser comprovada, tocada, ela está no mundo das ideias. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre fé, ele dá uma tonalidade mais filosófica, ele dá uma tonalidade que não está vinculada à ação em si, a princípio. Você vê que na palavra de Deus o Tiago vai fazer uma complementação, um aprofundamento, fazendo um link com a fé do Antigo Testamento. Mas a princípio o que o apóstolo Paulo propõe, e é aquilo que ele toma como pano de fundo para tratar de fé, é uma convicção, é algo que se entende como verdadeiro e não precisa de uma prova concreta, física, para que se tome aquilo como verdadeiro. Aí está a tonalidade inicial do termo fé, de origem grega, no Novo Testamento. Agora, percebe-se claramente que aí vai dar uma tonalidade de espera. Vai dar uma tonalidade de espera porque essa fé não está conectada, no primeiro momento, com a ação. Está conectada com uma certeza interior fundamentada no argumento de autoridade, que no caso aqui não precisaria ser comprovado, e a igreja assimila isso muito bem, porque o nosso argumento de autoridade é o Senhor Jesus, é a palavra, assimila isso bem, mas se não tivermos uma visão plena da palavra, tendo a fé, olhando a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento, olhando Tiago, olhando Romanos, tendo essa visão equilibrada, é possível que a gente tenha uma fé somente numa tonalidade passiva, uma tonalidade filosófica, que não é, claro que não é aquilo que Deus propôs para nós, mas no primeiro momento eu queria colocar isso aí, que a gente vai precisar ter uma visão ampla, plena da Bíblia, para que a gente possa compreender a fé naquilo que Deus propôs realmente. No primeiro momento, eu quero já deixar claro que a gente não consegue ter a visão plena da fé que Deus propôs somente tomando o texto de Romanos, somente tomando o termo fé na concepção grega. A gente vai precisar de um aprofundamento. Eu acho que isso que a gente vai poder trabalhar, a gente vai poder se aprofundar. Eu começo assim, afirmando categoricamente que fé para mim ela pode ser tanto ação quanto espera, mas ela está vinculada a uma atitude gerada no nosso interior, que pode ser passiva ou ativa. A atitude está dentro de nós. Por exemplo, como uma pessoa deixa de ter um relacionamento, por exemplo, ela namora uma pessoa e não tem um relacionamento sexual, porque crê no Evangelho e Jesus falou que a gente deveria se abster disso, relacionamento sexual antes do casamento. Ela está tendo uma atitude passiva. É uma atitude de fé baseada na Bíblia, mas é passiva. Uma outra, por exemplo, quando prega o Evangelho, ela está tendo uma atitude de uma prestação positiva, ela está agindo e é fundamentado na fé também. Então essa ação, essa atitude interior, essa concepção interior pode tanto gerar uma prestação positiva, que seria a ação, ou uma prestação negativa, que seria uma retração, um não fazer, por causa dessa mesma fé. Então penso que a gente pode assim se aprofundar e ver questões um pouco mais aprofundadas, interiores, mas que sempre vai gerar uma mudança interior, que vai gerar uma prestação positiva ou negativa, e eu creio que a gente vai poder construir algo muito interessante nessa direção. Muito bom, maravilha. Então, segundo a palavra introdutória do pastor André, a princípio,
há de haver no cristão uma predisposição para esperar em algo que ele tem na sua essência, sem necessidade de comprovação. É aquela fé em Deus profunda e inexplicável. Pastor Rodrigo Chereni, fé, agir ou esperar? Eu gostei muito quando o pastor falou de Paulo, porque a fé bíblica, a fé que a Bíblia mostra, ela mostra a fé de várias formas. E a fé hebraica, que é o que eu costumo tentar separar, é uma fé baseada em interesse pessoal, uma fé baseada em questões pessoais. O povo de Israel, ele acreditava porque já existia um relacionamento, existia uma experiência anterior e eu creio em Deus porque Ele fez algo por mim. Assim era crido no Antigo Testamento. Essa era a fé que o Antigo Testamento vem ensinando até chegar Jesus e tentar mudar essa história. Eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar e que a gente tivesse que eu pretendia falar um pouco disso, porque o nosso exemplo é Jesus, o nosso exemplo é o Senhor. Jesus, quando orava, Jesus, quando fazia os milagres, ele acreditava, ele precisava usar a fé que nós usamos. Como que a gente pode enxergar isso em Jesus? Porque eu não consigo entender a fé voltada para sentimentos, para sentir, para agir, para pensar. Eu vejo a fé como uma paixão, como algo que te impulsiona para fora da sua razão, sem ser contrário a ela, algo para além da sua razão, algo para, como a gente vê lá em Paulo, acho que foi em Atos capítulo 10 ou 11, que Paulo estava orando na sua ida a Damasco, e ele chegou na cidade, Ananias começou a falar com ele de Jesus, e ele começou a orar em Jerusalém, e ele disse que ele entrou em êxtase. Algumas Bíblias colocam que ele foi arrebatado. Eu vejo a fé dessa forma. A fé te impulsiona para um lugar onde você não consegue alcançar racionalmente, mas ao mesmo tempo é algo que não fere a razão que você tem. Você acaba sendo levado por Deus a fazer algo, a viver algo, a experimentar algo que foge ao seu controle natural. Muito bem. Pastor André, dentro desse contexto cristão contemporâneo, de realizações, desenvolvimento de vida, crença efetiva na Bíblia, o que é mais difícil para o Filho de Deus, que está embaixo de uma palavra, embaixo de uma promessa, e no curso da sua vida de fé? O que seria mais difícil para ele? Esperar uma palavra ou agir sob uma palavra? O que seria mais difícil na esfera da fé? Agir ou esperar? Eu penso que as duas concepções que você abordou, como eu vou frisar novamente, elas não são excludentes, elas são complementares. Existem contextos, como eu dei o exemplo aqui, do período antes do casamento, que você vai precisar ter uma prestação negativa, ou seja, você vai precisar não agir, não fazer e não faz por fé. Quando você não tem um relacionamento, quando eu falei, você não faz por fé, porque você crê que a palavra de Deus como argumento de autoridade te diz que essa não é a vontade de Deus, você crê nisso. Então, eu penso que tanto uma como outra não estariam no aspecto necessariamente excludente. E para mim são dois fatores que vão acontecer, que podem acontecer, ou agir ou esperar, de acordo com a circunstância, baseado na palavra do Senhor, no entendimento que temos do Senhor. Agora você vê que tanto um como o outro vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque nós não estamos trabalhando aqui com um aspecto da existência que é palpável. Nós não estamos trabalhando aqui. Eu falei sobre o aspecto grego, mesmo o aspecto grego da fé, fala de uma fé que ela está no mundo das ideias, ela fala de uma fé que está numa concepção daquilo que a gente não pode tocar, uma certeza que não está fundamentada a princípio em nada que seja científico. Então isso aí realmente você é impulsionado para longe daquilo que os seus olhos podem ver, daquilo que os seus sentidos podem tocar. Isso a priori para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para outras nem tanto. Então eu penso que tanto uma como outra, a essência de fato, não seria a gente olhar se fazer ou não fazer seria difícil. Eu penso que a essência seria, ter fé seria algo que para algumas pessoas é algo fácil ou não seria fácil. Porque se eu tenho essa fé automaticamente, se eu tenho essa fé, se eu concebi a fé, a Bíblia é argumento de autoridade sobre a minha vida, o Senhor está sobre a minha cabeça,
Os dois fatores, esperar, agir, vão estar fundamentados nessa fé e serão, no meu entender, terão o mesmo grau de dificuldade. A pergunta que eu penso que seria a grande dificuldade é: será que as pessoas têm facilidade de ter fé? A grande questão para mim é: ter fé seria algo fácil ou algo difícil? Porque tendo a fé, eu penso que agir ou não agir estaria no mesmo grau de dificuldade. Se você tem a fé. Agora, se você não tem a fé, eu acho que aí você encontra uma situação um pouco mais difícil, mais comprometedora. O que eu queria deixar claro é que agir ou não agir, nós estamos trabalhando com uma questão secundária, que são, na verdade, são coisas frutos dessa concepção interior que a gente constrói. Agir ou não agir seria uma coisa secundária. Na verdade, a grande preocupação de ser difícil ou não ser difícil é ter fé ou não ter fé. Eu conheço pessoas que me dizem assim: pastor, eu não consigo ter fé nisso. Tive uma ovelha que uma certa vez falou: você tem muita fé, pastor, eu não consigo ter fé nisso. E aí, para ela, algo que para mim é simples, fácil, né? Se ajoelha ali, ora 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Nós passamos esse dia no monte, 2 horas e meia orando. Puxa vida, como é que pode? Quer dizer, eu queria que Deus estava ali, a presença do Espírito Santo estava ali. E aí a gente vê, o cara fala, o Espírito Santo estava ali. Tem gente que olha isso aí e vai falar assim: meu Deus, o Espírito Santo está ali, o que é isso? Como é que pode o Espírito Santo estar ali? Eu creio que ele está ali. Então, coerente com a minha fé, 2 horas e meia diante dele, para mim, é algo maravilhoso, é algo bom. Agora, de repente, uma pessoa que não tem essa concepção de fé, seria uma loucura passar 2 horas e meia orando e buscando a Deus, estando no monte. Então, acho que essa questão, finalizando, de agir ou esperar, não é a questão que seria central no momento. A questão central é: como é que faz para ter essa fé, para viver nessa fé? Isso aí vai determinar se agir ou esperar será difícil ou não para mim, nesse sentido. Muito bem. Pastor Rodrigo Cherini, dentro desse contexto, o pastor André estava citando um exemplo muito interessante da questão da abstinência, né, pré-matrimônio. O jovem está noivo e ele se abstém pela sua pureza do ato sexual. Ele está esperando, só que ele tem algo concreto à sua frente, né? Ele tem um casamento que vai acontecer daqui a alguns meses. Vamos passar para a questão um pouquinho abstrata. Suponhamos que o pastor tem que tomar uma decisão. Viajo para uma obra missionária agora ou não? Vou expandir o ministério ou não? Precisa tomar uma decisão. A dificuldade do esperar e do agir, ela entra dentro dessa questão abstrata. Dentro dessa questão abstrata, eu preciso de uma resposta, porque muitos crentes precisam de respostas dentro de uma decisão que querem tomar, dentro de uma necessidade de uma decisão, quer dizer, não tem nada à sua frente. O que ele vê à frente é o que está lá em Hebreus 11, né? É o fim e fundamento do que se espera e a convicção do que não se vê, a partir da questão abstrata. O mais difícil é agir ou esperar? Pastor, deixa eu dar um exemplo de Salomão, que foi um exemplo que eu acho que se encaixa nessa questão da espera do ato sexual. Salomão foi levado para ele uma criança e 2 mães. E essas mães falaram: ela é meu filho, outra, cada uma reivindicando o filho que era dela. O que Salomão fez? Orou a Deus e agiu. Vamos cortar a criança ao meio, dar a metade para uma e a metade para outra. Eu acho que a gente não precisa usar a fé em decisões. Nossas decisões precisam ser sábias. A fé me leva a viver em comunhão com Deus. A fé me leva a acreditar que em tudo que eu fizer, eu tenho alguém que me orienta. A fé me leva a crer em Deus e não crer que Deus possa fazer algo. Eu vejo a fé nesse sentido. Eu creio quando eu resolvi, quando eu entendi que eu deveria deixar o lugar que eu estava trabalhando para estar trabalhando onde eu estou hoje, eu fui porque eu acreditava na pessoa que me chamou. Eu aceitei o trabalho por acreditar em quem me convocou. Então, por crer nele, eu aceitei o desafio. E a vida com Deus é assim: você é chamado e você precisa ter fé nele, e não naquilo que ele vai fazer. Aquilo que ele vai fazer, você precisa aceitar como o melhor para a sua vida. Então, a gente precisa, nas decisões, não agir ou esperar, ter e buscar sabedoria. Porque a fé, eu não entendo que a fé deva ser usada para isso. Existe a fé natural, que todo mundo tem, existe a fé que é a fé sobrenatural e a fé em Deus. Eu creio em Deus como aquele
que prometeu nunca me abandonar. Então, se eu estiver sofrendo, Ele está comigo. Se eu estiver feliz, Ele está comigo. Se eu estiver passando por dificuldade, Ele está comigo. E essas coisas passarão e Ele permanecerá. Então, para as minhas decisões, eu preciso de sabedoria, não de fé. Muito bem. O pastor André, eu quero a opinião do pastor André ainda na questão abstrata, que o pastor Xerene, nós vamos para o intervalo, colocou algo muito interessante. Uma vez que se vive por fé, não é preciso de uma resposta específica, é preciso buscar conselhos e orientações. Eu quero a colocação depois do pastor André, porque muitos esperam as respostas de Deus e, às vezes, alguns até atestam que receberam especificamente uma resposta de Deus. Outros optam pelo conselho, pela direção do líder. O pastor André vai abordar esse assunto conosco logo depois do intervalo. Você vai ligando para a gente, 2009-0022, colocando a sua pergunta também, a sua participação, participando conosco aqui no debate Palavra de Paz. Intervalo, já a gente volta. Estamos apresentando Debate Palavra de Paz. Já está no ar a rádio Palavra de Paz na internet. Agora você pode ouvir os sucessos da música gospel reunidos num só lugar e ainda ser abençoado com mensagens do irmão Garotinho. Além de 24 horas de louvores e adoração ao nosso Deus, você pode ler entrevistas com o cantor homenageado do mês e ainda assistir aos melhores clipes gospel. Acesse o nosso site www.radiopalavradepaz.com.br. Você conhece o catálogo Palavra de Paz? Com o nosso catálogo, você pode aumentar a sua renda familiar vendendo produtos cristãos. São bíblias, livros, CDs e DVDs que vão contribuir com o seu crescimento espiritual. Sendo um de nossos revendedores, você tem direito a uma comissão de 20% no valor total de suas vendas e não paga o frete. É isso mesmo, o frete é por nossa conta. E mais, vendendo os produtos do Palavra de Paz, você ainda ajuda a evangelizar o Brasil. Entre em contato com 0300 788 7898 e saiba como se tornar um revendedor do catálogo mais abençoado do Brasil. Seja um ajudador do programa Palavra de Paz. Por apenas R$10 por mês, você ajuda a manter o programa no ar e ainda recebe em sua casa uma revista de conteúdo cristão. Na revista Palavra de Paz, você pode encontrar entrevistas com personalidades do mundo gospel, notícias, artigos, estudos bíblicos que vão edificar a sua fé e muito mais. Ligue para a nossa central de atendimento no telefone 0300 788 7898 e saiba como se tornar um ajudador do Palavra de Paz. O Brasil está ligado na Palavra de Paz, com Garotinho. Você está assistindo a TV Palavra de Paz. Todos os dias, uma programação totalmente cristã. Aqui, no canal 13 da NET. Campos agora tem a TV Palavra de Paz. 24 horas abençoando vidas. O Brasil está ligado na Palavra de Paz, com Garotinho. Voltamos a apresentar
Debate Palavra de Paz. Muito bem, voltamos por aqui com um debate Palavra de Paz, trazendo até você a bênção da informação, do esclarecimento, a bênção da Palavra de Deus. E aqui uma bancada ungida, pastor André Carvalho, da Igreja Manancial, e também pastor Rodrigo Cherene, da Segunda Igreja de Campos. Pastor André Carvalho, ao término do primeiro bloco, o pastor Cherene colocou algo muito interessante, né, com relação à fé. Seguir pela fé, sem necessariamente uma resposta específica, mas buscando orientação na Bíblia, orientação com os sábios, orientação com os líderes. Pastor Cherene, pastor Rodrigo Carvalho, pastor André Carvalho, perdão, seguimos essa linha ou há uma vertente para um outro caminho? Bem, a princípio parece ser assim, bastante interessante essa linha, porque produz em nós uma certa segurança, né? Porque você a partir de uma experiência sua subjetiva com o Espírito Santo, você agora vai procurar construir caminhos de sabedoria para então construir essa sua caminhada de vida, entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, é uma caminhada bastante tentadora. O pastor Rodrigo aqui está apresentando uma tese que é bastante tentadora. Mas, como é a nossa proposta aqui, a gente trabalha com pessoas com uma pluralidade de concepções teológicas, isso é muito bom para que a gente possa se aprofundar. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que essa caminhada ela produz uma segurança num primeiro momento, que ela é positiva, porque fica a fé a partir de um momento subjetivo, de uma experiência sua entre o Espírito e a Palavra, e aí você tem aquela experiência, e a partir dali você vai caminhar em caminhos de sabedoria e vai entender que Deus vai cuidar de todas as coisas. Mas a gente, na minha opinião, a gente precisa entender que a Bíblia fala de um Espírito Santo, que ele é uma pessoa. A gente não pode esquecer disso, que ele é uma pessoa. E enquanto pessoa, o Senhor Jesus disse que ele estaria conosco, nos guiando, falando conosco, em um relacionamento de interação todos os dias. Então, essa concepção de sabedoria tem que ser olhada, o olhar tem que ser feito com cuidado. Porque ela pode, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas ela pode acabar construindo uma vida cristã onde o Espírito Santo é excluído. Ele é excluído talvez não no discurso, mas no dia a dia, naquele relacionamento de construção, naquele relacionamento de interação. Esse relacionamento pode se esvaziar e a gente pode acabar construindo uma vida com Deus onde não há intimidade. Não há aquela interação de dia a dia, não há aquela concepção de ouvir Deus, de aprender com Deus, não há aquele relacionamento com Deus de aprofundamento. Óbvio que eu não posso construir uma vida com Deus por revelação todos os dias. Isso é óbvio, porque isso aí seria um experimentalismo. Todo dia eu vou tentar ver. Não, nós temos obviamente a nossa experiência com o Senhor, que produziu em nós um argumento de autoridade. Nós cremos na palavra do Senhor e cremos que a partir do nosso arrependimento, entrega a Jesus, o Espírito Santo habita em nós e nos guiará em todas as coisas, tendo como autoridade suprema a palavra de Deus, fonte inesgotável de sabedoria. Ponto. Isso aí está estabelecido. Mas nós, na nossa concepção teológica, a gente não abre mão de, nessa caminhada, ouvir o Espírito Santo, construir nessa caminhada um relacionamento de interação com Ele, ponto, mais uma vez, que nunca fira os princípios eternos da palavra. Penso que o Espírito Santo sempre vai corroborar, contribuir, confirmar a palavra no nosso coração. Mas penso que tudo isso que Ele vai construir não vai retirar de nós essa graça de podermos se relacionar com Ele, ouvi-lo todos os dias, entender que Ele pode nos dar uma direção específica, entender que Ele pode nos dar um direcionamento mais específico e nós podemos ouvir a voz dEle hoje. Nós podemos, lendo a palavra, podemos por uma mensagem, podemos pela natureza, porque eu também acredito numa teologia natural que seja equilibrada, ou seja, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, e aí eu posso generalizar dizendo que toda a natureza expressa Deus também. Então eu caminho mais num caminho da sensibilidade
sempre submetido à palavra de Deus. Mas assim, eu tomo um pouco de cuidado com uma sabedoria que eu penso que também não foi o que o pastor colocou, mas uma sabedoria dura, que exclua essa interação pessoal no nosso dia a dia, construindo esse relacionamento com o Senhor. Muito bem, pastor Rodrigo Sereni vai fazer o arremate da ideia e, ao mesmo tempo, vai também já nos responder. Pastor Rodrigo Sereni, a fé é um ato consciente? Eu vou por aqui, Deus está comigo. Ou, entre aspas, né, é um tiro no escuro. Sai da tua terra, da tua parentela e eu vou te mostrar, a partir de uma experiência teofânica. Vai para lá e eu estou contigo. Vou fazer de você uma grande nação. Essa fé cristã para hoje, para a vida do cristão, ela tem que ser um ato consciente ou ela é um tiro no escuro? O irmão pode fazer também o arremate da sua ideia. Rodrigo Sereni. Então, o relacionamento que a gente tem com Deus é um relacionamento de pai para filho. Eu creio naquilo que o meu pai fala comigo. Não por ele ser um homem perfeito, mas por ser meu pai. Então, eu preciso crer em Deus como filho. Eu preciso entender que Deus tem o melhor conselho porque Ele é meu pai e não porque Ele é poderoso. Eu preciso entregar a minha vida para Ele como filho de uma maneira que o meu filho entrega a vida dele para mim. Ontem cheguei a casa à tarde, meu filho estava me chamando para chegar mais cedo, com saudade, querendo estar comigo, dizendo que me amava, dizendo que queria estar comigo, que eu estava demorando. Então, esse é o nosso desejo de caminhar com Deus. Deus é o meu pai. Isso não envolve fé. Isso não envolve relação de fé, nem de sabedoria, nem de nada. Eu preciso crer que o meu pai estará comigo, presente todos os dias, nas decisões que eu tomar. Se eu errar, Ele vai me alertar, vai me consertar. Se eu tropeçar, Ele vai me levantar. E Ele vai usar as pessoas mais próximas de mim que Ele quiser usar. É assim que o meu pai faz comigo e é assim que Deus faz com os seus filhos. A fé sobre essa questão de você esperar ou agir, de você ter uma resposta específica, eu creio que Deus pode falar especificamente como fez com Paulo, mas isso é exceção. O exemplo tem que ser Jesus. Eu penso da seguinte forma: você está lendo a Bíblia e está vendo uma situação, de repente surgiu algo conflitante. Para aí, o que Jesus falou sobre isso? Ah, Jesus pensava diferente de Paulo, mas o caminho é ele, o exemplo é ele. Então Paulo teve a experiência dele subjetiva, que serve para alguns exemplos, mas não serve como regra, não serve como modelo. Eu creio que o exemplo tem que ser Jesus. Então eu creio que essa questão de você dizer que você crê, e porque você crê, agora você está seguro, eu tenho certeza. Quando você tem certeza, acabou a fé. Mas também a fé não é um tiro no escuro, porque a fé é baseada em alguém que você conhece. Eu tenho fé no meu pai, que me ama. Eu tenho certeza de quem ele é. E porque eu sei quem ele é, eu conheço os seus princípios, eu conheço a sua vontade, não para a minha vida, mas a sua vontade desde a criação até os dias de hoje. A vontade de Deus é que todos se salvem. Todos vão se salvar? Não. Mas é o coração dele. Então, eu crendo nessa vontade, eu creio nele e não no que ele faz. Eu creio que eu estou seguro com ele. Não sei para onde eu vou. Mas isso não é um tiro no escuro. Isso é a certeza que você tem de que é aquele Deus que se revelou como meu pai vai estar comigo, por onde quer que eu andar. Eu não vou estar andando no escuro, eu não vou estar sozinho, eu não vou estar desamparado. Mas eu não preciso ter fé de que o meu casamento vai ser o melhor. Isso depende de mim. Eu preciso semear para colher. Eu não posso contar que Deus vai semear por mim. Eu estou tranquilo porque tudo que eu fizer vai dar certo, porque eu creio em Deus, a minha fé é tão grande que eu vou prosperar no meu trabalho, que eu vou ter filhos abençoados. Não. Eu tenho que plantar para colher. Se eu não plantar, eu não vou colher. Agora, eu creio que em tudo que eu plantar, e se eu agir corretamente, Deus estando comigo, eu vou plantar e posso colher 10 por 1, posso colher 100 por 1. Mas eu preciso semear. Se eu não semear, não vai ter colheita. Então, eu vejo a fé como uma relação posterior à comunhão que você tem com Deus.
Eu não creio em Deus apenas porque disseram para mim, ou porque eu ouvi falar, ou porque eu creio em Deus porque Ele me abençoou, ou eu creio em Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo do inferno. Eu acho que não é esse o caminho. Eu preciso encontrar esse Pai que chora por mim. Jesus, quando chegou em Jerusalém, viu a cidade, chorou e falou: olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abençoar e não pude. Como que pode Jesus querer fazer alguma coisa e não conseguir? Por falta de fé. Perfeito, pastor Rodrigo Schereni. Então, dentro das palavras do pastor Rodrigo Schereni, entendemos que Jesus é um exemplo mor, né? Um exemplo máximo de fé. Seguindo os passos de Jesus e crendo naquilo que ele disse e obedecendo às suas palavras, realmente o cristão estará mergulhado numa vida de fé. O nosso tempo está acabando. Pastor André Carvalho, vamos para uma questão muito específica, né? muito vivida na dinâmica de uma igreja. Os pastores, muitas vezes, lidam com a ovelha enferma. Pastor, estou doente, e creem na oração da fé, porque a Bíblia diz que ela cura o enfermo. Aí na segunda pergunta do bloco 2, quando um líder, né, ministra a cura de uma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, ele ministrou a cura, a pessoa sai, está curada, ou esta oração deve ser ainda acompanhada depois dela ter acontecido? Ao ministrarmos a cura, houve a cura ou isso deve ser acompanhado? Como é que é isso, pastor André Carvalho? Bem, primeira coisa que a gente precisa entender, e que eu acho que as pessoas hoje têm um pouco de dificuldade, é que nós estamos vivendo em um plano onde tudo acontece em parte. Nós temos o reino de Deus como uma semente, uma potência em nós, que está em processo de desenvolvimento, e como eu creio, até o milênio, que será o reino pleno do Senhor. Então, Jesus plantou o reino de Deus em nós, hoje nós podemos acessar por ele o reino de Deus, mas esse reino está sendo construído e, portanto, vivemos ele em parte. Então, você tem uma corrente que entende assim, não, Jesus não cura mais não. E aí eu não entendo como é que uma pessoa pode se dizer discípulo de Jesus e entender que Jesus não cura mais, porque é uma corrente que quase que cristã espírita, que só compreende o lado de Jesus como aquele que socorre, amoroso, né? E é verdade, mas se esquece do Jesus que estendia as mãos e curava, que operava milagres, ou seja, fraciona Jesus. Jesus opera milagres, Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus ama, Jesus, tudo isso. É a plenitude de Jesus que nós estamos buscando. Porém, o que nós vivemos hoje é em parte. Com essa concepção, eu posso encarar esse fato de orar por essa pessoa, e essa pessoa, ela pode ser curada ou não. Agora, qual é a minha função? A minha função é, como discípulo de Jesus, buscar fazer as mesmas obras que ele fazia. Agora, andar no Evangelho, no caráter de Jesus e buscar fazer as mesmas obras que ele fazia. Então, fazer as mesmas obras que Jesus fazia inclui orar pelos enfermos, inclui orar pelas pessoas. Então, eu orei pelo enfermo lá, uma irmã, eu oro quase todo culto. Uma pessoa lá da nossa comunidade, orei por ela. E aí ela saiu dali. Ora bolas, o Senhor pode curá-la de forma processual, pode curá-la instantaneamente, mas nós não precisamos ficar aqui manipulando o poder de Deus, falando, irmã, faça uma confissão positiva, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curada, e quando você chegar em casa você vai estar curado. O poder de Deus, é o poder de Deus. Ele se manifesta segundo aquilo que o Senhor Jesus conquistou, obviamente na cruz do Calvário. O poder de Deus está sobre nós, ele se manifesta, mas volto a dizer, o que nós vivemos hoje é em parte. Nós precisamos desconstruir no seio da igreja essa condição científica de querer generalizar tudo. A ciência ela tem esse intuito de fazer um experimento e querer generalizar, ou seja, aquele experimento, para ser ciência, precisa ser generalizável, tem que valer em todas as circunstâncias. Não, eu posso orar para uma pessoa aqui, a misericórdia de Deus se manifestar e ela ser curada. E posso orar por outra e não ser curada. E os dois momentos são do Senhor. Então eu não posso querer pegar, a gente tem que parar com isso e querer formar cristão em sistema de produção fordista. Botar uma linha de produção e querer formar cristão, não é assim não.
A gente está em um processo, a palavra de Deus está aqui. Eu, como pastor, minha função amadurecida é crer na palavra de Deus, viver como Jesus no caráter e no poder e ensinar as minhas ovelhas que o meu posicionamento de fé não manipula Deus. O meu posicionamento de fé é um posicionamento de quem teve uma experiência com Deus e a partir dessa experiência assumiu o Evangelho como verdade, mas ensinar para elas que esse é um processo, que nós estamos nessa caminhada e que em alguns momentos nós vamos ver o Senhor fazendo coisas tremendas e poderosas, em outros momentos nós vamos ouvir o silêncio, só isso. Ou seja, nós não vamos ver Deus operando, mas Ele continua sendo Deus. Então essa ideia do processo é importante. Eu já vi Deus fazendo milagre, nós estávamos agora 15 dias no retiro de crescimento, o Senhor curou, nós estávamos orando, sabe, a glória de Deus esteve sobre nós, uma pessoa estava com um problema de coluna há vários anos, ninguém orou por ela. Nós estávamos ali em oração, em contrição, ajoelhados, ela se levantou curada, pulando, não orei por ela. Foi uma experiência, já orei por tantos e estão enfermos até hoje. Que Deus tenha misericórdia e os cure, mas nós precisamos entender essa plenitude e essa centralidade de Jesus de uma forma processual. Muito bem. Pastor Xerene, acrescente as suas palavras a essa mesma pergunta, porque nós temos a dinâmica, né, na igreja, as pessoas buscam muito cura, respostas, pastor, quero uma solução, um problema em casa, enfim. Então, quando há ministração pela oração da fé acerca de um problema, esse problema a pessoa deve tomar posse imediatamente da solução, ou como o pastor André disse, existem casos em que Deus resolve no momento, no caminho, ou não resolve, e a fé se mantém. Pastor Xerene. O pastor André, ele citou um exemplo, no final das palavras dele, de que ele estava numa reunião, orando, e nem sabia que a pessoa estava doente, e que Deus curou aquela pessoa no momento da oração, no meio da oração, no final, não sei. Mas aquela pessoa foi curada sem ninguém orar especificamente por ela. Há outros casos onde você é levado a orar por alguém especificamente e aquela pessoa também é curada. Há casos em que você ora e que nada acontece. Então, eu vejo que todas essas coisas fogem do nosso controle humano. Tanto no momento quando ela foi curada, quanto no momento quando não foi, quanto no momento quando nada acontece. Porque a nossa preocupação não deveria ser essa. A gente não deveria se preocupar em fazer aquilo que é papel do Espírito Santo. A Bíblia diz, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, que quando alguém se converte, há alegria no céu. E eu falei para ele assim, sabe quando que eu fico alegre? Quando eu vejo alguém ajudando alguém que está passando fome. Quando eu vejo a igreja, no final dos cultos, alguém se preocupando na porta da igreja, irmão, você mora longe daqui, eu te levo de carro. Eu me alegro com isso. Eu não sinto tanta alegria, eu não tenho medo de falar isso, quando eu vejo uma pessoa chorando que se entregou para Deus, porque esse papel do Espírito, esse papel do Espírito Santo, não é meu. Então eu não me preocupo com quem vai se converter, com quem não vai. Tem um amigo que se converteu lá na igreja no dia que eu preguei. E, se eu me lembro, eu só chamei a igreja uma vez. Mas eu estava com ele todos os dias. E a gente vivendo junto, a gente faz com que Deus se coloque à disposição de uma maneira para que Deus possa falar com ele. Então, uma vez, meu irmão foi curado de um problema na mão, da mesma forma que o André, que o pastor André falou. Ninguém sabia do que estava acontecendo, de repente sumiu. A doença se foi. Então, a ênfase da nossa vida ainda precisa ser o Deus que nós servimos. E a gente precisa ter certeza de que se há alguém doente, a hora que Deus falar assim, é hoje que eu vou curar, é hoje que Ele vai curar. E eu não preciso estar com a pessoa e me preocupando, ele está ali, eu vou orar por ele, Deus tem que curar aquela pessoa. Não, Deus não tem que fazer, como ele mesmo, como o pastor André me falou, Deus não tem que fazer o que eu quero. Deus não precisa cumprir a minha agenda, eu não posso marcar a agenda para Deus, hoje Deus vai fazer. Eu preciso colocar a minha vida à disposição e falar, Senhor, eu estou aqui, que tiver que acontecer, o que o Senhor quiser fazer, estou aqui, da maneira que o Senhor quiser. E Deus vai me usar, e Deus vai me levar, isso é fé, e Deus vai te tomar, vai te fazer
a agir de maneira contrária, talvez, ao que você entende. Você vai fugir da sua razão, você vai praticar coisas que você nunca talvez fez, mas levado por sua fé, pelo Espírito Santo, a fazer algo para aquele momento. E tem uma coisa muito importante, com algum propósito. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse: Pai, o Senhor me ouve todos os dias. Eu não estou orando porque eu tenho dúvidas que o Senhor está me ouvindo, eu não estou orando porque se eu não orar ele não vai sair, eu estou orando porque tem um monte de gente aqui em volta e eles precisam te conhecer. Jesus orou, não foi para curar o Lázaro, não foi para ressuscitar o Lázaro. Jesus orou para testemunhar do poder de Deus. E quando a gente é levado por Deus para que alguém seja curado, precisa ser para testemunho. Não pode ser do nada, eu não posso, curei e ficou por isso mesmo. E só ela foi abençoada e só eu estou sabendo, e ninguém foi alcançado por aquele momento. Isso não é o que Deus tem para a comunidade, para a igreja. Todo relacionamento que há, desde cura, de fé, de dons na igreja, precisa ser para a comunidade. Precisa trazer algo bom para aquele povo, que é o povo separado por Deus. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso debate. É um assunto denso, amplo e, num outro momento, vamos voltar, sim, a abordar. Considerações finais, pastor André Carvalho, uma honra tê-lo aqui. O irmão pode fazer as considerações finais, dar o endereço da igreja, os dias de culto. Pastor André Carvalho. Bem, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de poder partilhar o Evangelho, e eu quero dizer para vocês que é muito importante a gente fazer essas abordagens, porque a gente imagina que isso é um caminho que Deus vai usar para amadurecer, para aprofundar a nossa fé e para que a gente possa construir a vontade de Deus para a nossa vida. Foi um prazer estar aqui, eu sei que é um tema muito amplo, a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, que a gente teria muita coisa ainda para a gente trabalhar, mas eu quero assim fazer um convite a todos que estão nos ouvindo, você que talvez não conheça o Evangelho, queira ainda se aprofundar em Jesus, conhecer Jesus, está cansado de religião e quer conhecer Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, ter uma experiência real com Jesus. Quero te fazer um convite para estar conosco ali na Igreja Manancial, na Rua Antônio Manuel, 395, ali no Parque João Maria, às quintas, 8 horas da noite, um culto de oração, um grupo de oração de intercessão. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, é a nossa escola de vida. A gente tem um café da comunhão, depois uma escola de vida, onde a gente está estudando, aprendendo a viver da forma de Jesus. E todo domingo à noite, às 7h30 da noite, um culto de adoração, celebração e proclamação do Evangelho. Então, eu quero te convidar a estar conosco e dizer assim que eu tenho certeza que se você está vendo essa programação, não é à toa. É porque o Senhor quer contribuir e cooperar com o propósito dele na sua vida. Então, aproveite essa oportunidade e tome aquilo que a gente falou aqui em fé e possa realmente viver isso aí e possa construir um caminho do Senhor na sua história, na sua vida. E nós queremos colocar à sua disposição para te ajudar nessa caminhada. E eu tenho certeza que Deus vai assim, realizar coisas muito bonitas na sua vida para a glória do nome dele. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, pastor André Carvalho. Pastor Rodrigo Cherene, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela tua presença. Também o endereço da igreja, os dias de reuniões e a consideração final. Amém. Fé é aquilo que nos toca de uma maneira incondicional. E que a gente possa crer em Deus mesmo, ter fé nesse Deus que nos ama, nesse Deus que quer cuidar da gente, que você possa entender que Deus está ao seu dispor, à sua disposição. A Bíblia diz que Deus veio, que Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele quer cuidar de você. A igreja que eu faço parte é a Segunda Igreja Batista de Campos, que é aqui na Conselheiro Zé Fernandes. Os cultos, domingo pela manhã, 10 horas, domingo à noite, 19h30, e quinta-feira, às 19h30, culto de oração. Deus abençoe o pastor André, muito bom estar aqui contigo. Muito bem. E fico também com as palavras do escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, e diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que a Ele se achegam creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Voltamos segunda-feira às 11 da manhã com mais um debate Palavra de Paz. E não se esqueça, Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. Um bom final de semana, até segunda-feira.